Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Valença aqui deste canal e hoje eu vou passar para vocês como funciona esse adubo tão poderoso, conhecido como Basacoat. Mas Basacoat é a marca dele, tá? O nome do adubo é Coat. Já utilizo há mais de 5 anos. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado que eu tenho com as minhas lindonas. Vamos entender como que ele funciona, por que que ele é tão poderoso e tão bom. Peço que já deixe aquele like para não esquecer e se inscrever no canal. Me acompanhe também lá no Instagram. Lá eu estou como Artesanato Casa e Cia. Para justificar, né, a tão eficiência deste adubo, a gente precisa entender como que ele é feito. Primeiro, ele é feito por meio de alta tecnologia, que dentro de cada bolinha dessa, revestida, né, por uma camada que chama de poligem, dentro de cada grãozinho desse, gente, tem todos os nutrientes necessários para as nossas plantas. Desde os macro, né, que são o que a gente conhece do NPK, como dos micronutrientes. Já começa por aí. E aí ele é conhecido porque ele é de liberação lenta. Ele tem uma fórmula que nos dá a comodidade de readubar nossas plantas a cada 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 12 meses. Eu utilizo muito aqui o de 9 meses. Ele é tão poderoso, que você, num potinho 11, por exemplo, você usa aí 8 a 10 bolinhas dessas aqui. E você vai ter uma liberação de nutrientes, a sua planta vai poder tirar esses nutrientes dependendo aí qual formulação você vai comprar. Se de 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 12 meses. O funcionamento dela é assim. Quando você rega a planta, então cada bolinha dessa, ela então vai ficar umedecida, tá? E vai expandir. Vai aumentar, vai inchar, vamos dizer assim. Nesse momento, é a hora, então, que libera os nutrientes necessários. Tecnologia maravilhosa. Ou, se são cultivadas no tempo, também pela chuva, tá? Então, água. Entrou em contato com a água, ela vai umedecer, vai expandir e vai liberar os nutrientes. E por ter essa camada, essa poligem, que é uma camada de um material que é elástico, né? Então, da mesma forma que ele incha, né? Ele cresce para poder soltar, liberar os nutrientes com a rega. Ele depois volta, né? Volta ao normal. Não normal porque ele já soltou alguns nutrientes, mas ele volta a formar a bolinha de novo, sem expandir, né? Ela volta. E aí, continua lá os nutrientes. Então, ela vai liberando aos poucos, não é? Por isso que é liberação lenta. Só quando você molhar novamente é que ela vai, então, soltar nutrientes novamente. Um outro ponto bem importante é que essa dosagem que é recomendada é para os substratos que não são enriquecidos. Então, se o substrato já é enriquecido, ele já vem com algum adubo orgânico, algum outro fertilizante, então você pode diminuir, tá? A quantidade. Coloca a metade. E outros benefícios. Vejam lá. Primeiro benefício
bem bacana e muito importante, por ele ter liberação contínua, né, e controlada desses nutrientes. O sistema de produção da planta é contínuo também. Contínuo de acordo com o tempo de escolha que você fez. Contínuo por 3 meses, contínuo por 6, 9 ou 12 meses. Certo? Então, por esse tempo, você não se preocupa, não é? Desde que você use ele corretamente. E fica até o final, porque eu vou mostrar como devemos misturar ele. Como ele deve ser usado, que é muito importante. Tem um pulo do gato aí. Ele não tem contaminantes residuais. Ele nutre a planta de acordo com a demanda da planta. Então, se a planta está precisando de nutrientes, ela vai absorver. Melhor formação no sistema radicular das plantas, ou seja, as raízes dela, né, ficam mais resistentes, mais saudáveis e, por consequência, a planta também, porque sem as raízes saudáveis, a planta não vai conseguir absorver esses nutrientes, não é? E nem a água corretamente, da forma que ela precisa. Ele também reduz a salinidade nas raízes, porque ao longo do tempo, né, com tudo que a gente usa, o substrato, não é? E os próprios nutrientes ao longo do cultivo vai formando sais, não é? Esses sais, então, fazem mal à planta. Com esse adubo, nós conseguimos reduzir também essa salinidade. Outras super vantagens, não queima as raízes. Não é? A gente conhece alguns produtos, alguns adubos que a gente não usar corretamente, é lógico, ele vai acabar queimando as raízes. Queimando as raízes perdem então a função de absorver os nutrientes e água que a planta precisa. E o melhor, nós que colecionamos plantas não só suculentas, para quem cultiva orquídeas, rosa do deserto, é muito usado esse adubo. Então, gente, dá pra gente fazer a festa. Se você escolher 9 meses ou 12 meses, pense. Tudo bem, a gente tem que contar aí com um tempinho aí a menos, né? Porque existe a evaporação, né? Os períodos de chuvas que ele vai estar sempre úmido e soltando sempre nutrientes. Mas se você cultivar ele em cobertura, então, é mínimo, não é o desperdício. Minúsculo, na verdade. Muito importante vocês saberem também que quando a planta for jovem, tá? Você tem uma mudinha aí que ainda não entrou na fase adulta, você pode usar metade só do que o fabricante indica. Então, lá naquele pote 11, em vez de 8 a 10 bolinhas, você vai usar 4 a 5 bolinhas, tá? Numa planta jovem. E o armazenamento também. Fundamental você guardar em local fresco e seco, né? Já que a umidade faz ele liberar esses nutrientes. Então, guarde-o corretamente. Sim, ele terá o tempo de vida útil de acordo com o fabricante. Então, o Basacote, gente, para mim é top. É bom demais, tá? É poderosíssimo. Tanto que eu não abro mão dele, tá? Há 5 anos atrás, iniciei meu cultivo com ele, quando eu descobri. E não parei, até hoje. O máximo que pode acontecer, em vez de usar de 9 meses, eu mudar para 6. Às vezes você pega uma promoção, um preço melhor, não é? Hoje em dia ele tá bem mais em conta que logo que ele foi lançado aqui no mercado, né? Então, para que mudar o que está bom, né? Vamos facilitar, porque é uma das características mais importantes para mim. Lógico, ele tem que ser bom para a planta, mas ele tem que ser bom para mim,
que tenho que cultivar essas meninas diariamente, não é? Temos manutenção, temos o tempo para cuidar delas, de limpeza. Já pensou você ter que ficar aí cada 3 meses ou 2 meses que o adubo que a gente usar durar pouco tempo, ter que ficar cavucando vaso, colocando as coisas, né? Colocando esse adubo. Então, gente, 9 meses. Então, às vezes, o barato sai caro. No meu caso, o barato sai caro porque eu preciso de tempo para cuidar delas, tá? Não só adubar, né? A planta não vive só de adubação. A planta precisa dos cuidados de limpeza, né? Manutenção, tirar folha seca, trocar esse substrato, não é? Quando chega um ano e meio, dependendo da planta. Às vezes a gente tem até que trocar, por quê? Não porque ele está ruim, mas porque não funcionou para aquela planta. Então tem tudo isso, é muita mão de obra, é muito tempo que a gente precisa para cuidar delas. Então agora vamos ver como usar a forma correta, a forma ideal. Importante vocês saberem, gente, que eu não estou fazendo propaganda, tá? Não estou ganhando nada para falar sobre o Basacote. Eu só estou falando Basacote porque é desta forma que nós conhecemos, né? A maioria das pessoas. Mas o nome correto é Cote, C-O-T-E, tá? É este, é alta tecnologia, como o Osmocote, que não é. O Osmocote também é o nome de um fabricante, tá bom? Mas o nome do fertilizante é Cote. Quem tá assistindo o vídeo aí, quem já utiliza esse fertilizante, este adubo? Deixa aí nos comentários, gosta? Começou agora a usar? Como que ficou sabendo deste fertilizante maravilhoso? Conta pra gente. Qual a sua experiência no uso deste Cote? E o modo de usar? Preferencialmente misturando no seu substrato. Tá vendo aqui, olha? No meu substrato eu já coloco as bolinhas ou o fertilizante, tá? Quando você comprar o produto, então vai chegar na sua casa dizendo qual a forma correta de usar, tá? Mas também podemos utilizar ele em vasos, né, diretamente no vaso, quando você não quer trocar esse substrato, porque esse substrato ainda está bom. Então, olha aqui, olha, coloquei no cantinho deste vaso, certo? O ideal é cobrir com uma camadinha, tá? Para evitar que na hora também da chuva, ele pule para fora, né? Se você rega com mangueira aqui como eu, pode acontecer, tá? Então, o melhor funcionamento dele é misturado no substrato e não colocado na borda, mas ele funciona também. Agora vai uma dica muito importante, gente. Quando você misturar aqui no substrato, você não use objetos cortantes, porque se você estourar essa bolinha na hora do manuseio, de misturar, né? Ou você mistura com a mão, tá? Ou então você pega algum objeto que não tenha problema de cortar bolinhas, tá bom? Porque se cortar, vai sair tudo de uma vez. E quebrando os granulozinhos, né? O que vai acontecer? Então, você aí não vai ter mais o tempo de uso que o fornecedor vai te passar, ou o fabricante, né? Então, se era de 3 meses, ele vai cair, com certeza, porque os grânulos estouraram, então ele solta tudo de uma vez. E aí você vai desperdiçar todos os nutrientes que tem em cada bolinha dessa. Então, esse é um cuidado bem importante pra gente. Muito importante fazer o uso correto dele, para que você tenha aí o máximo de aproveitamento. Espero que vocês tenham entendido por que eu fiz essa escolha, por que eu utilizo este adubo, não é? Pela praticidade, pelo tempo, né?
que eu disponho para cultivar minhas lindonas. Desejo muito sucesso a todos aí no cultivo de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!